Se a gente não confiar em Deus, a gente não vai confiar em quem, né? E a luz é aquilo que nos ilumina, né? Então, ilumina, dá força, mostra o caminho. E sem vida nada podemos fazer, né? E sem Deus também não. Deus é vida. Eu escrevi paz porque tem que ter paz no mundo. Essa palavra me significa que um dia é o meu último lugar que eu quero estar. O projeto Mãos que Conta História nasce da vontade de preservar os antigos saberes e as memórias das bordadeiras. Cada bordado vem da inspiração dos vanchones, onde a gente escolheu uma determinada letra para bordar, que vem de um pano do Museu da Imigração. O vanchoner, ele surgiu na Europa na segunda metade do século XIX, em países como Alemanha, Suíça, Áustria e até no norte da Itália. E desses países vieram os imigrantes para as colônias ao sul do Brasil. Quando esses imigrantes vieram, eles trouxeram para cá muitos dos seus hábitos, inclusive a prática de fazer o vanchoner. Eles tinham vanchona. Isso é tipo uma toalha, né? Quadrada ou retangular e com dizeres em alemão, bordados, né? Bordados ou aplicados, aplicação com tecido, né? Que eles fazem. Ele é um pano de parede usado inicialmente para decoração, para ornamentação, que podia ficar na sala, no quarto, e aqui no Brasil ele também ficava na cozinha, como um pano protetor da parede. Ele se caracteriza por algumas coisas. Primeiro, pelas inscrições. São inscrições na língua nativa, né? Geralmente em alemão, que contam pequenos provérbios, pequenas orações, às vezes alguma poesia, sempre alguma frase que tem algum sentido para a família. Eu sei que na época da Segunda Guerra, daí não podia ter nada em alemão, né? Tinha que ser tudo português. Então eles tiraram isso, meu pai botou numa caixa e fechou e botou dentro da caixa de abelhas, para esconder o alemão, né? Porque não podia ter, né, as coisas. E daí então ficou assim, guardado. Antigamente os vanchones eram todos escritos em azul, no tom azul royal. E por isso foi procurado na cidade, a gente assim procurou bastante para ser bem fiel, né? E então eles são esse azul royal. Eles normalmente são bordados em uma só cor e tem alguns ornamentos, alguns desenhos que podem ser religiosos, que podem ser elementos da natureza, como flores, como pássaros, ou ainda elementos do dia a dia, casas, pessoas, tudo dependendo da frase escolhida. O mais importante é que essas frases elas têm um sentido para a família que fez o bordado. O bordado do vanchoner, ele era bordado geralmente pelas mulheres em casa. Era uma prática feminina e fazia parte das tarefas, né? Na verdade, mais do lazer, do hobby das senhoras. Era pano de parede. Sempre que a minha prima noivou, já tinha que fazer o enxoval. Aí eu via ela bordando. Aí ela bordava aqueles panos bonitos, assim, grande. E daí, dependendo do desenho, tinha frase. Então, eu lembro do desenho que era uma pessoa com peixe na mão. Aí dizia assim, um peixe no jantar vale mais que 100 no mar. Na minha casa tinha um que era barrado. A gente dizia que era barrado, né? Aquela barra era tudo azul. E a barra era azul e toda a linha era azul. Aí fazia
uma mulher, um homem ou um cavalo, uma coisa, ia bordando aquilo tudo. Chegava no Natal, a gente colocava na parede. Depois a gente tirava. No ano que vem só colocava novamente. Eu sei que ela tinha um quadro também, assim, uma fotografia, e que tinha um dizer em alemão também. E esse foi junto para a caixa de abelhas, porque ela não podia deixar na casa, né? Se fosse alguém lá, se a pessoa falava alemão, eles prendiam, diziam, né? Eu não tenho bem certeza, porque eu era muito nova. A forma da letra foi visto num pano do Museu da Imigração. Essa parte da caligrafia desenvolvida para o projeto foi pensada a partir da textura quadrada, da gótica e da fracture, que são as caligrafias e tipografias especificamente usadas para fazer esse bordado nos vanchones antigos. Então, com base nessa tipografia, a gente pensou em algo que pudesse ser aplicado de uma maneira mais prática e simples para o projeto que está sendo proposto, né? Para essa parte do bordado e tudo mais assim. Então, essa fonte foi simplificada e ainda assim deixando partes dessa caligrafia estrutural, que é essa pegada mais quadrada, mais estruturada, e com as terminações góticas e tudo mais. Baseado naquelas letras que foi desenhada, e a gente fez um mostruário com 3 tipos de pontos. E chegamos à conclusão, a gente fez 3 tipos de pontos com essa letra do Vanchones, né? E chegamos à conclusão que seria um pouco difícil para esse grupo que nós vamos trabalhar, né, com as senhoras idosas. Então nós criamos um ponto específico. Pensando nisso, como a gente precisava transformar isso em algo acessível, né, já que é uma caligrafia rebuscada, trabalhada e bem tradicional, a gente precisava transformar isso em algo acessível e algo que tocasse as pessoas e que ainda assim fosse reconhecível como algo tradicional da caligrafia alemã, do bordado, da escrita alemã e tudo mais. Para as letras minúsculas, todas iguais, e as letras maiúsculas, então a gente fez um trabalho, agregou uns pontos a mais. Fizemos outra amostra para as letras maiúsculas, onde foi agregado outros pontos, como correntinha, um alinhavo, o nó francês, e para dar assim uma harmonia, né, com as demais letras. Por conta de toda essa história, de toda essa parte do projeto, de uma caligrafia afetiva. Então, afetiva é o nome dessa família tipográfica que a gente desenvolveu para esse projeto. A oficina de bordado aconteceu no Instituto Ferraz, na qual participaram senhoras de clube de bordado e também alguns moradores da instituição. Olha, foi maravilhoso. Em primeiro lugar, por ser uma casa de idoso, né? Que eu nunca tinha nem visitado, né? Então, assim, até foi assim bem emocionante os primeiros encontros, que a gente viu outras pessoas muito debilitadas e aquelas que queriam com dificuldade. Mas a gente foi devagarzinho, foi ajudando, foi convidando outras e foi feito. E eu já tenho com a Ana, que fez a projetista, né? Eu já tenho o 3º trabalho que faço com ela. E sempre visando a história de Joinville, a busca, né, da história dos nossos imigrantes, e eu gosto muito disso. Eu já fiz com ela pesquisa no arquivo histórico, então é um trabalho assim que eu gosto muito, me faz muito bem. O bordado do Vanchoner e bordados em geral são uma prática feminina que ajudam a união das mulheres. Então, nesse projeto nós vimos isso. Nós chegamos, a princípio não nos conhecíamos, mas aí fomos aprendendo os pontos, dividindo experiências, uma ensinando a outra, e no final você vê como as pessoas se integram, como o bordado, a prática de bordar integra, e as pessoas já estavam contando as suas experiências de vida, suas experiências
familiares, porque é um momento de sororidade, é um momento de união, é um momento em que mulheres se unem. A ideia da oficina foi ter uma mensagem de amor, de afeto, e no começo não foi muito fácil. Mas à medida que nós fomos se conhecendo, vendo a troca entre as histórias, elas contando sobre as histórias, fluiu e aconteceu uma troca de muito amor.